Um hiato geracional. Você tem dois extremos, né? A palavra de Deus fala que quando o Espírito fosse derramado sobre a carne, os velhos teriam sonhos, os jovens teriam visões e os nossos filhos e as nossas filhas profetizarão. Então você imagina, você tem uma geração mais velha que ainda tem sonhos, mas eles não têm visão para tirar do papel, porque passou o timing deles, né? Você tem uma geração mais nova que tem visão, eles têm visões de como fazer, de como aplicar. Mas se ela se divorcia da geração mais velha, você tem jovens com muito ímpeto, mas sem sabedoria e conselho. Você tem anciãos com muita sabedoria, mas sem vitalidade para tirar do papel. Então eu acredito de verdade que a conexão entre as gerações, ela gera uma continuidade, né? Então, talvez em algum momento a gente tenha perdido na Igreja Católica essa conexão entre as gerações, mas é só uma opinião. Eu tenho uma pergunta ligada a isso também. Segundo especialistas aí, o crescimento do número de fiéis da igreja evangélica pode influenciar diretamente o resultado das eleições no Brasil. Tu acha que isso é algo criado pela mídia ou tu acha que realmente pode ter efeito prático? Eu não tenho dúvida. Até porque isso é completamente independente do posicionamento que a igreja evangélica possa ter nos seus púlpitos ou não. Se você tem uma massa, vamos dizer assim, evangélica, protestante, que o número é cada vez maior, e a gente tem um conjunto de princípios, visão de mundo, ideologia, na hora de votar isso se expressa nas urnas, isso é fato. Então, eu vou dar um exemplo. Eu nunca assumi uma militância política ou algo do tipo. Mas, se você for me perguntar quais princípios fazem mais sentido para aquilo que eu acredito, sem dúvida nenhuma, o pensamento da direita tem muito mais a ver com o que eu acredito do que o da esquerda. Eu acredito no modelo de família tradicional, embora eu não tenha nenhuma responsabilidade ou autoridade para discutir sobre opção sexual de ninguém. Mas se você me perguntar o que eu acredito, se você perguntar como eu gostaria que os meus filhos construíssem a sua história, sem dúvida seria a partir de uma estrutura familiar tradicional. Eu acredito no capitalismo como sendo um ecossistema em que você consegue pegar pessoas improváveis e, através de muito trabalho, elas desenvolverem algo extraordinário. Elas constroem herança, recebem herança, perdem capital, constroem capital. Eu acho que se a gente for pegar em todos os lugares onde o social recebe herança, perdem capital, constroem capital. Eu acho que se a gente for pegar em todos os lugares onde o socialismo ele foi implantado, a gente não teve um paraíso na Terra. A gente não teve uma resposta social como é prometida pela ideologia comunista. Isso não aconteceu em nenhum lugar. Desde Cuba até, enfim, qualquer outro lugar que a gente for analisar os efeitos do comunismo, eles não são favoráveis. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Resumindo a tua pergunta, porque estou falando sobre várias coisas, a gente vai costurando no final. Os evangélicos têm um modo de pensar que se expressa quando votam. Isso é fato. E por conta disso, quanto mais evangélicos, mais forte é a nossa capacidade de definir uma eleição. O governo sabe disso, os políticos sabem disso, a mídia sabe disso. Isso tem afetado muito, né? Não só a política, como a cultura, o jornalismo, o entretenimento. Você imagina, um cristão, ele consome igual o mercado de um não cristão. Ele compra o mesmo combustível para se locomover de alguém que não tem religião. Ele como consumidor, ele é uma parte muito representativa do mercado. No entretenimento é a mesma coisa. A gente vê agora grandes veículos de mídia mudando um pouco a sua grade de conteúdo. E não é porque de alguma forma houve um avivamento lá dentro, eles passaram a acreditar que aquilo que a gente acredita talvez seja verdade. Eles nos enxergam como clientes, ou consumidores, ou enfim. Então, eu acho que é bom a gente deixar essas duas coisas bem claras. Não acredito que a gente está vendo um avivamento em todos os setores e por conta disso eles têm se voltado para os evangélicos. Eu acredito que, de fato, os números estão deixando claro, pelo censo, IBGE, pelo número, redes sociais. Você consegue mensurar que o número é cada vez maior. E na eleição do Bolsonaro, acho que isso ficou muito claro, né? Isso talvez tenha gerado um impacto que já era esperado, mas eles não tinham ideia que seria tão grande como foi. Mas, André, tu acha que Jesus Cristo era de esquerda ou de direita? Cara, na época não tinha essa polarização pra gente entrar nesse debate, né? Jesus ele não veio falar sobre política, até quando ele é questionado em relação a isso, e o contexto em que há o questionamento é justamente para deixar ele numa saia justa. Ele pergunta, a face de quem tá na moeda? E aí dizem, de César. Então dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que ele tá deixando claro é o seguinte, o governo da terra pertence aos homens. Eu vim falar, cara, a gente tem um problema de vício com dopamina, a gente tem um problema das telas, a gente tem um problema da velocidade com que tudo acontece, a gente tem um problema da ansiedade. E eu acho que as redes sociais, cara, tem um papel muito importante nisso, né? As redes sociais, elas geram um comparativo inevitável. Então, você tá sempre comparando o teu dia mal com o melhor dia filtrado, postado por alguém. Então, você pega um dia aqui que você saiu, mano, teu dia foi um lixo, você teve problema, você tá, mano, o que eu tô fazendo, velho, da minha vida? Eu tô exausto, eu tô cansado. Aí você entra na rede social, você vê o teu amigo lá em Cancún, velho, com a mulher dele, com a namorada dele. Aí você passa, aí o teu outro amigo tá em Vegas, assistindo o UFC, tô dando um exemplo. Você fala, meu irmão, só eu dei errado. O que você não sabe é que talvez esse cara tá postando uma foto, mas ele tá no hotel, mano, com remédio controlado, tá enfrentando pensamentos suicidas. O problema das redes sociais é que gera uma comparação que antes era diferente. Olha que louco isso, cara. A gente tá tendo uma geração que, de forma espontânea e gratuita,
expõe intimidade. Antigamente você tinha que ter um paparazzi pra tentar descobrir onde o cara tá jantando com a fé. Hoje em dia a gente posta em tempo real. Onde tá, com quem tá, o que tá fazendo, geolocalização, marca as pessoas. A gente tá se expondo num nível que a comparação ela é inevitável. O termo post é justamente de algo posterior. Ou seja, a ideia do post era você vive, depois que viveu, posta o que aconteceu. É posterior. O que ferrou o rolê, mano, é quando começa o live. O live é on time. Enquanto eu vivo, mostro o que vivo. Só que se eu mostro o que eu vivo enquanto eu vivo, isso afeta o que eu vivo. Então uma coisa é eu estar com a minha esposa jantando, outra coisa é eu estar toda hora mostrando enquanto janto. O jantar é diferente, a relação é diferente. Faz sentido? Então, resumindo, cara, você pega uma geração extremamente doente, viciada em dopamina, com uma série de crises existenciais e emocionais. Você tem um joguinho, cara, que te dá dopamina num nível absurdo, com uma falsa sensação de recompensa imediata, que é outro desafio da nossa geração. A nossa geração tem uma crise com recompensa imediata. Cara, esse é um problema sério. Cara, você pega baby boomers, por exemplo, qual que era a premissa dos caras? Meu irmão, você tem que buscar. Se um baby boomer fosse te aconselhar, ele ia falar, você tem que buscar estabilidade financeira, um trabalho de carteira assinada, comprar uma casa própria, e é isso. Por quê? Porque a geração deles, cara, viu transição política, guerra. Os caras viram muro de Berlim, muros sendo levantados, derrubados, viram homens sendo empossados, depostos, um mundo de cabeça para baixo, guerra fria. Quando os caras vivem isso, o que eles falam de conselho para a geração seguinte? Meu irmão, procura estabilidade. Aí você tem uma geração, os mileniais, que foram criados com essa ideia de estabilidade. Qual que é a revolta dos caras? Irmão, eu quero liberdade. Eu quero fazer o que eu quiser. Eu quero trabalhar num lugar que a dinâmica é diferente. Eu quero liberdade. Então, onde é que a gente está? Eu acho que a gente está no meio de uma crise geracional por excesso de liberdade, de estímulos. E a gente, meu irmão, a gente precisa de uma tábua de salvação. Eu acho que a tábua de salvação para a nossa geração é o detox. Eu, por exemplo, uma coisa que eu assumi, e eu não tô dando aula sobre, tá? Até porque eu tô num processo, mas eu assumi a ideia de que preciso estar offline com quem tá longe para eu conseguir estar online com quem tá perto. Então hoje, se eu tô num jantar de amigos, eu posso olhar uma vez ou outra se tem uma emergência do meu filho, uma tábua de salvação. Eu acho que a tábua de salvação para a nossa geração é o detox. Então, por exemplo, uma coisa que eu assumi, e eu não tô dando aula sobre, tá? Até porque eu tô num processo, mas eu assumi a ideia de que preciso estar offline com quem tá longe para eu conseguir estar online com quem tá perto. Então hoje, se eu tô num jantar de amigos, eu posso olhar uma vez ou outra se tem uma emergência dos meus filhos ou algo assim, mas eu tô aqui. Porque se a gente não vigiar, você tá conversando o tempo inteiro no celular, você tá vivendo as coisas o tempo inteiro com a cabeça em outro lugar, você tá sempre ausente do lugar que você tá presente. E aí, irmão, o que a gente pode fazer para tentar melhorar isso? Cara, detox. Vamos desacelerar um pouco, vamos ressignificar um pouco, vamos procurar alguns lugares de respiro emocional. A Beth, meu irmão, eu acho que é a expressão de uma geração doente emocionalmente, porque todo excesso revela uma falta. Agora, o que a Beth tá gerando? Cara, o inferno, velho. Inferno. Tem diferença de Bet para cassino? Eu não sei, porque eu não fiz estudos, tá? Então eu não vou falar aqui. Eu posso estar falando uma besteira, mas analisando de forma muito distante, cara, cassino, querendo ou não, acho que tem uma premissa de um valor mínimo que você precisa, você se desloca até um lugar, é um contexto que nem todo mundo se sente à vontade. A Bet não, irmão. Qualquer um que tenha um celular, um smartphone, o cara consegue meia hora estar apostando e botando dinheiro em risco. E aí tem a questão que não dá pra gente falar, porque eu não sei se de fato é, mas que os sistemas são viciados, então o cara vai ganhando pra ele achar que aquilo ali é legal, até que ele faça uma aposta maior e começa a perder. Claro que é. Então, complexo, mano. Ô, André, qual é o teu sonho grande? Cara, vou falar, vai parecer piegas. Meu sonho grande é terminar bem. Eu quero terminar bem. Meus filhos tendo a alegria de estar perto. Meu nome não precisa nem ser tão bem falado, até porque no lugar que eu tô, na posição que eu ocupo como ministro do Evangelho, é difícil conseguir esse lugar sempre, mas pelo menos não ter um lastro ruim. E conseguir, cara, viver o meu chamado plenamente. A Bíblia diz que melhor é o final das coisas do que o início delas. Não é sobre começar bem, muita gente começa bem. É sobre terminar bem. Então Paulo, ele diz...